Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês rapidamente a respeito de um grande embate que, na minha opinião, vai acontecer no mês de setembro entre dois grandes serviços de streaming. Então, vamos lá! Então pessoal, obviamente todo mundo aqui conhece dois dos maiores serviços de streaming em atividade hoje, a HBO Max e o Amazon Prime Video. São dois dos meus serviços de streaming favoritos. São dois serviços que, convenhamos, recebem críticas parecidas também do mercado. Porque o aplicativo não é tão bom assim, porque tem muitos probleminhas técnicos, porque poderia melhorar bastante, mas são dois serviços que têm um conteúdo muito bom e eu acho que vai acontecer um dos maiores embates da história da guerra dos streamings, né, chegando já no próximo mês. Assim como muitas vezes filmes rivais chegam, né, em tempos parecidos, a gente já viu filmes da DC brigando contra filmes da Marvel e assim por diante. Dessa vez a gente vai ver duas das maiores séries de fantasia de todos os tempos chegando simultaneamente, né, não simultaneamente, as duas não vão ser lançadas exatamente no mesmo dia, mas elas vão chegar em períodos muito parecidos. A gente vai ver realmente as duas saindo na mesma semana, né, porque elas vão lançar episódios semanais, então em algumas semanas a gente vai ver elas concorrendo diretamente. Então as séries obviamente são House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, da HBO Max, e The Rings of Power, ou Anéis do Poder, para Amazon Prime Video. E por que eu acho que a rivalidade vai acontecer? Porque já é uma rivalidade que existe, né, desde o começo do lançamento de Game of Thrones. Já existe uma rivalidadezinha ali por baixo da superfície entre Senhor dos Anéis e Game of Thrones, até pelo casting ali do Sean Bean, que foi obviamente o Boromir em Senhor dos Anéis, depois ele se transformou no Ned Stark em Game of Thrones, que é o protagonista da primeira temporada. Então eu acho que sempre existiu uma rivalidade. Obviamente o George R.R. Martin é muito inspirado no J.R.R. Tolkien. Não só isso, como ele pegou alguns clichês, digamos assim, de Senhor dos Anéis e tentou reverter. E eu até acho que no final de Game of Thrones, pelo menos da série de televisão, não necessariamente da obra do J.R.R. Tolkien, porque o J.R.R. Tolkien ainda nem terminou de escrever os livros, mas a gente viu ele se rendendo a muitos desses clichês que o George Martin fazia um comentário em cima, né, nas primeiras temporadas, nos primeiros livros. Eu acho que eles acabaram se rendendo para muitos desses clichês. E agora a gente não vai ver necessariamente um Game of Thrones, a gente vai ver A Casa do Dragão, que é uma prequel, e a gente não vai ver exatamente um Senhor dos Anéis, a gente vai ver também uma prequel de certa forma, que é Os Anéis do Poder, né, que tem ali o subtítulo Senhor dos Anéis, mas que não vai abordar nenhum livro, né, não vai trabalhar a história de nenhum livro em particular. Não vai ser o Silmarillion, não vai ser uma das histórias do Contos Inacabados, não vai ser Beren e Lúthien, não vai ser nenhuma dessas grandes histórias. Eles criaram uma narrativa inteiramente nova dentro desse universo do Tolkien. Então acho que nesse sentido as duas séries são muito parecidas e eu particularmente não entendi por que a data de lançamento tão próxima uma da outra. Eu não sei se existe algum estudo por aí que percebeu, né, que se você lançar dois produtos parecidos, acaba elevando os dois produtos, né, aquela história de uma maré alta eleva todos os barcos, porque eu sinceramente não consigo entender porque eles lançariam tão próximos assim. A gente vai ver House of the Dragon chegando dia 21 de agosto, enquanto a gente vai ver Os Anéis do Poder chegando dia 2 de setembro. Então uma diferença bem pequena. O terceiro episódio da série da Casa do Dragão vai chegar no primeiro episódio de Anéis do Poder. E outra coincidência muito grande entre as duas séries é que de um lado a gente não tem envolvimento do Peter Jackson, que foi a figura, né, que ficou famosa por trazer a Terra-média à vida. Do outro lado a gente não vai ter o D&D, né, os dois criadores ali que participaram da criação do Game of Thrones. Então a gente tá vendo, de certa forma, uma visão nova dentro desse mundo. E quem eu acho que tá na vantagem até o momento? Na minha opinião, tá na vantagem a HBO Max com A Casa do Dragão. Primeiro porque A Casa do Dragão ainda não teve nenhum backlash, ainda não teve nada muito negativo falado a respeito, enquanto a receptividade dos Anéis do Poder tá sendo baixa, pelo menos entre os fãs mais radicais do Tolkien. Eu tô bastante animado, principalmente pelo que eu vi no último trailer, principalmente por causa da abertura, mas eu tô ciente da narrativa que tá correndo por aí, que a série é lacradora e etc. Eu ainda não sei o que a série vai trazer, então não tem como criticar. Eu ainda não sei qual vai ser a pegada, o que eles vão abordar, quais povos eles vão abordar exatamente, e eu não tô pesquisando muito a respeito, principalmente porque eu quero descobrir assistindo a série. Muitas vezes eles revelam coisas demais do que vai acontecer, então eu realmente quero descobrir semana após semana. Eu quero ir descobrindo, né, junto com a série de televisão.
Enquanto House of the Dragon, por enquanto, não teve nada nesse sentido. Eu, pelo menos, não tô ciente de nenhuma crítica negativa que a série tem recebido. O mais negativo para Casa do Dragão é justamente o final de Game of Thrones, né? Porque o final foi pessimamente recebido, mas eu acho que muitas pessoas têm um carinho suficiente por Game of Thrones para querer assistir a Casa do Dragão, meio que deixando de lado aquele final da série, né? Principalmente as 2 últimas temporadas, que são abaixo das anteriores. E um dos pontos principais que dá uma vantagem para HBO Max, em primeiro lugar, é que Game of Thrones é mais recente, né? Então tem mais pessoas que se lembram de Game of Thrones do que pessoas que se lembram de Senhor dos Anéis, que chegou ao fim em 2003, né? Então as pessoas que gostam somente dos filmes, né, já fazem aí 15 anos não, praticamente 20 anos, né, que a franquia chegou ao fim em 2003, e obviamente a gente teve os filmes do Hobbit depois, mas eu tô falando do Senhor dos Anéis principalmente, enquanto Game of Thrones viu o seu desfecho muito mais recentemente. Então isso já é uma vantagem, né, para a série do George R.R. Martin. E não só isso, Senhor dos Anéis eram filmes, a gente ainda não viu a Terra-média traduzida de forma televisiva, né? Nem se a gente somar o Senhor dos Anéis com o Hobbit, eu tô colocando televisiva entre aspas, porque vai chegar através de um serviço de streaming, mas eu acho que vocês entenderam o que eu tô falando. A gente ainda não viu essa obra sendo serializada, né, semana após semana, enquanto a gente já tá bem acostumado a ver um slow burn ali no Game of Thrones, a ver a história caminhando devagarzinho, então acho que a pegada pode ser tão diferente, né, se a gente comparar os filmes com a série Os Anéis do Poder, que pode ser que muitas pessoas rejeitem a obra, né, que está sendo lançada na televisão, enquanto o público já está bastante acostumado, né, com o andar da carruagem em Game of Thrones. Inclusive Game of Thrones está sempre entre as séries mais assistidas dentro da HBO Max, e o que não é a mesma coisa para o Senhor dos Anéis, né? A gente não vê os filmes do Senhor dos Anéis explodindo em popularidade hoje em dia. Então, antes de continuar, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham das 2 séries chegando de forma concorrente. O que vocês acham da gente ver um episódio de House of the Dragon e alguns dias depois um episódio de Anéis do Poder, depois a Casa do Dragão, depois Anéis do Poder e assim por diante? Vocês não prefeririam que as 2 séries fossem separadas? Que uma fosse lançada em setembro e outubro, a outra em novembro e dezembro, de forma que desse pra gente digerir devidamente cada uma das séries? Eu sinceramente não sei o que é melhor, se é melhor você tá ligado naquele mundo, né, da fantasia, aí você assiste as 2, aí você compara uma com a outra, que é outro ponto importante de eu citar no vídeo de hoje. As comparações podem ser muito negativas para uma das 2 séries. Se uma das 2 for uma obra-prima, com certeza a outra vai ser muito criticada por isso. Eu acho que é muita coisa realmente chegando ao mesmo tempo, e ainda mais se a gente colocar a cereja no bolo, né, que vai chegar na HBO Max, que pra mim, né, o que eu tô mais animado pra assistir dentre essas 3 séries que eu vou citar agora é Rick and Morty, né? A 6ª temporada de Rick and Morty vai chegar à plataforma HBO Max nesse mesmo período que eu tô falando pra vocês. Então a gente vai estar vendo Anéis do Poder, vai estar vendo a Casa do Dragão, vai chegar também os episódios de Rick and Morty, então a gente vai estar vendo muita coisa legal chegando nessas próximas semanas, né, entrando no mês de setembro. Rick and Morty vai chegar dia 4 de setembro e vai ter 10 episódios sendo lançados semanalmente, então com certeza vai trazer muito sucesso também. E eu inclusive dei uma pesquisada no hype das 3 séries, né, para dar uma olhada junto com vocês. A única forma, na verdade, que existe de pesquisar esse tipo de coisas, né, sem olhando os analytics ali dos próprios estúdios, é dar uma olhada no Google Trends para ver quantas pessoas estão pesquisando por aquele título, por aquele termo, e quantas vezes aquele termo está surgindo, né, numa possível discussão. Então aqui nos últimos 12 meses a gente está vendo o comparativo, né, ó, em azul é a Casa do Dragão, em vermelho é Anéis do Poder. A gente vê aqui, né, que teve um pico em fevereiro de Anéis do Poder, enquanto teve um pico de A Casa do Dragão em 2021. E aqui a gente vê, né, que próximo do lançamento, o hype, digamos assim, por Casa do Dragão tá mais alto, só que a Casa do Dragão tá mais próximo do lançamento. Então talvez o marketing, né, já esteja a todo vapor, porque chega já na semana que vem. Então acho que o marketing já tá trabalhando a todo vapor, enquanto os Anéis do Poder, talvez eles ainda vão investir bastante no marketing nas próximas semanas. Então a gente vê aqui, né, ó, a Casa do Dragão seria 100 contra 28, então o hype por A Casa do Dragão tá mais alto do que pelo Anéis do Poder. E eu vou colocar aqui Rick and Morty no meio da jogada pra gente dar uma olhada, né? Rick and Morty, eu nem sei qual vai ser o resultado, mas vamos colocar aqui, né? Rick and Morty na média tá um pouquinho acima, só que não dá pra gente comparar, né? Principalmente
porque o Rick and Morty já tem muitos episódios lançados, então muitas pessoas já entram pra pesquisar Então muitas pessoas já entram para pesquisar a respeito de Rick and Morty, seja nos serviços de streaming, seja no YouTube, seja no Google. Então a gente vê que Rick and Morty, na média, tá bem acima dessas outras séries, mas aqui a gente vê que Casa do Dragão já ultrapassou, né, Rick and Morty, mesmo sem ser lançada. Então o mais justo seria a gente colocar aqui também Game of Thrones, né? Eu nem sei qual vai ser o resultado disso, eu imagino que Game of Thrones esteja bem acima aí nas pesquisas. Game of Thrones realmente, sem uma temporada nova chegando, obviamente, a gente tem House of the Dragon, mas aqui, por exemplo, ó, em 2021, Game of Thrones não tinha nada lançado, era a série mais popular dentre essas 4, né, ó, então a gente vê Game of Thrones realmente uma sensação, e se a gente voltar aqui nos últimos 5 anos, com certeza a gente vai ver Game of Thrones disparando acima das outras, olha isso, a gente nem vê as outras 3 aqui, obviamente, Anéis de Poder e a Casa do Dragão nem apareceriam, né, nos últimos 5 anos, mas aqui a gente vê a diferença de popularidade entre Rick and Morty e Game of Thrones, né? A gente vê esse pico realmente muito alto de Game of Thrones, enquanto o pico mais alto aqui de Rick and Morty foi em novembro de 2019, com 12 pontos. A gente pode voltar ainda mais para trás, né, e olhar de 2004 até hoje. Então aqui a gente vê, né, os picos de cada uma das temporadas de Game of Thrones, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vê que a 7ª foi a mais popular, né, ela perdeu um pouquinho de popularidade, justamente porque ela foi muito fraca, né, aí da 7ª para a 8ª, algumas pessoas perderam o interesse na série ou esperaram terminar para assistir tudo de uma vez. E a gente vê aqui o pico de Rick and Morty, né, mais ou menos no mesmo período, que foi justamente a 3ª temporada em 2017. Eu falo sempre pra vocês lá no canal Triplo F que em 2017 Rick and Morty chegou ao seu auge. Esse pico aqui, né, de 2014 foi a 1ª temporada. Depois a gente viu um pico um pouco maior, né, que foi a 2ª temporada. Aí a 3ª temporada, esse aqui foi o lançamento no dia 1º de abril. Eles lançaram a série de forma surpresa e depois, né, quando a temporada inteira foi lançada, eles realmente chegaram ao topo. Aí a gente viu aqui a 4ª temporada, que deu um hiato, e a 5ª temporada. Então a gente tá vendo uma queda, sim, em popularidade em Rick and Morty, só que eu acredito que vai retornar um pouquinho mais alto do que a gente viu anteriormente. Eu não acho que vai chegar nos níveis da 3ª temporada, mas eu acho que vai ficar acima dos níveis da 5ª temporada. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu tinha até mais algumas análises para trazer, comparando as duas séries, A Casa do Dragão e Os Anéis do Poder, mas realmente a minha garganta tá doendo bastante, eu tô tossindo muito hoje, então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu acho que eu trouxe informações suficientes e eu queria só concluir dizendo que eu acho que a HBO Max vai sair ganhadora, mesmo sendo fanático, né, por Senhor dos Anéis. Eu acho que a série não vai agradar tanto os fãs de Senhor dos Anéis, quanto a Casa do Dragão vai agradar os fãs de Game of Thrones. E se a gente adicionar o Rick and Morty ainda no meio dessa jogada, com certeza a vitória vai para a HBO Max. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa situação toda. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.